de encontros e agora do programa. A professora Marilda, conhecida de vocês, possui graduação e licenciatura plena em Pedagogia pela Universidade do Estado do Mato Grosso, tem mestrado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutorado pelo programa de pós-graduação dessa mesma universidade. Ela fez um pós-doutorado em Ciência da Educação na Universidade do Minho, em Portugal. Neste momento, ela é conselheira do Conselho Estadual do Mato Grosso e vice-coordenadora do PPGEDU, aí da Unimat, e diretora estadual da AMPAI do Mato Grosso. A professora é titular da Universidade da Unimat, né, e pesquisa temas diretamente relacionados aos debates que esperemos desenvolvam nestes encontros, né, a questão da gestão, relacionada a processos de privatização e a relações entre esfera pública e privada. Convido, então, dando boa noite, né, a todo mundo, mais uma vez, a professora Marilda, que já está aqui, a passar a coordenação dos debates. Peço uma última, faço dois avisos finais. O primeiro é que o chat está aberto para perguntas, né, ao final da apresentação do convidado, essas perguntas serão direcionadas, e que as câmeras, e que nós estamos gravando esta sessão. Então, por gentileza, manifestem-se no chat pela autorização da posterior disponibilização das imagens, ok? Muito obrigada, bom trabalho para todos, numa noite dolorosa, mais uma vez, com tantas perdas, que a gente possa se energizar, trocando conhecimento e informação. Obrigada e boa noite. Professora Marilda, está contigo. Boa noite, então, todos e todas, né? É um prazer, né? Apesar, né, do momento que a gente vive, é um prazer, né, estar aqui para mediar, né, essa atividade promovida pela professora Tereza, né, numa disciplina que ela ministra no programa, né, ela é professora visitante do programa de pós-graduação em educação, e eu queria agradecer, Tereza, né, em nome do programa mesmo, né, por você desenvolver, né, essa atividade, e pelo convite também, né, para mediar essa atividade. Agradecer também, né, a Janaína está sempre com a gente, né, ela é graduanda em letras, português e libras, né, Janaína Oliveira dos Santos, tem contribuído desde o seminário dos 10 anos, né, do programa, no ano passado, contribuiu bastante, né. Então, Janaína, muito obrigada, né, pelas suas contribuições e, mais uma vez, pela sua disponibilidade, né, em estar aqui com a gente, tá? Agradecer, né, o interesse de todos, né, todas, né, que se inscreveram também, né, no seminário. É uma temática muito importante, né, para se debater em qualquer época, mas especialmente, né, nesses momentos que nós vivemos e no momento de tanto debate, né, imbróglio com relação a esse orçamento da União, e, enfim, né, então é muito importante a gente discutir a questão do financiamento. Gostaria, então, né, de receber, dar boas-vindas, né, ao professor Romualdo. Deixa eu ver aqui. Professor Romualdo, seja bem-vindo, né, no nosso programa de pós-graduação. Eu vou falar rapidamente, né, apresentar, né, rapidamente o seu currículo, os nossos participantes, né, conhecer um pouco para quem não conhece ainda, né. O professor Romualdo Portela, ele tem graduação em matemática, né, licenciatura, mestrado e doutorado, né, livre docente em educação, realizou estágio de pós-doutoramento na Universidade de Cornell, foi consultor do Laboratório Latino-Americano de Avaliação da Qualidade da Educação,
Orealc, da Unesco, Santiago do Chile, pesquisador visitante junto à Universidade de Maryland, no Programa de Educação Internacional e Comparada, pesquisador visitante junto à Universidade do Minho, coordenou o curso de Pedagogia da USP e professor visitante junto ao Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal da Bahia, o GT de Política Educacional da AMPED, o Programa de Pós-Graduação em Educação da USP, né, também foi coordenador, foi membro da Comissão Setorial de Avaliação da Universidade de São Paulo, coordenador de Educação da CAPES, né, e membro da Coordenação de Ciências Humanas, 3, da FAPESP, tem experiência na área da educação, com ênfase em política educacional, atuando principalmente nos seguintes temas, né, políticas educacionais, financiamento da educação, avaliação educacional, administração escolar e direito à educação. E nos últimos anos, tem desenvolvido 3 linhas de pesquisa, né, o estudo dos impactos da financiarização da economia na educação, particularmente na educação superior, estudos sobre educação e desigualdade, com especial atenção à desigualdade intraescolar, estudos em torno da qualidade da educação básica, particularmente no debate acerca dos indicadores. Atualmente é professor titular aposentado no Departamento de Administração Escolar e Economia da Educação, da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, colaborador sênior, diretor de Pesquisa e Avaliação do CENPEC, Centro de Estudos e Pesquisa em Educação e Ação Comunitária, e presidente da ANPAE, que é a Associação Nacional de Política e Administração da Educação, de 19 a 21. Bom, é um currículo imenso, né? Não falei, é um currículo resumido, Romualdo. Então, assim, a gente quer te desejar, né, muito boas-vindas, né, para debater, fazer a exposição e depois, né, estar à disposição para fazer o debate com os participantes. No seminário, né, Diálogo sobre Financiamento da Educação Básica, e o tema da palestra, né, do professor Romualdo é as vinculações constitucionais em países que a adotaram, né? Professor Romualdo, fique então à vontade, né, para fazer a sua fala. Obrigado, Marilda. Boa noite a todas e todos. É um prazer estar aqui, participando deste ciclo de seminários, e eu vou tentar trabalhar com, pelo que eu percebi, os 2 níveis de informação que existe no público, né? Uma parte já está cursando a disciplina, já teve uma introdução ao debate sobre financiamento, e uma parte é um público em geral. Então, eu vou gastar uma parte inicial da minha fala contextualizando essa questão da vinculação e os seus problemas. E aí eu vou pegar o caso brasileiro como exemplo, depois eu vou mencionar outras situações. Bem do princípio, a gente pode pensar em abstrato, é o seguinte: quem é que deve financiar a educação? Né? A resposta mais simples seria que seriam as famílias. As famílias pagam a educação dos seus filhos. Né? Isso seria um sistema, digamos, a primeira resposta. O que acontece é que, desde a virada desde o Renascimento, quando os trabalhos de Lutero começam a sinalizar que a educação deveria ser um dever do Estado, isso significa, né, quando é um dever, ele tem que financiar. Então, você começa a ter o debate sobre como é que se deveria financiar o sistema de educação. Né? E, vamos dizer assim, para simplificar, depois da Revolução Francesa, quando se generalizam, né? Você já tinha coisas antes, mas com a Revolução Francesa se generaliza a ideia de que a educação é direito de todos, e isso se articula, né, com a ideia que vem da reforma religiosa de que era um dever do Estado.
E, portanto, você começa a ter a ideia simples, me parece, de que se há um direito, não pode ser pago. Ou seja, se há um direito, tem que ser gratuito para o indivíduo poder usufruir desse direito. E, portanto, a partir daí, se coloca o debate sobre como é que o Estado deve financiar a educação. A forma mais simples que existe é como existe o financiamento de qualquer política pública. Na hora que você vai fazer o orçamento do ano seguinte, você divide os recursos arrecadados nas diferentes áreas em que o Estado deve investir, né? Isso é o que acontece no mundo todo, né? Entretanto, desde meados do século XIX, existe o debate que ele, digamos, na origem, ele é um pouco confuso, porque se debate a ideia de como se deveria financiar a educação e, muitas vezes, isso se divide em dois tipos de propostas. Uma primeira seria a instituição de um imposto específico para a educação, ou seja, um imposto que só financiaria a educação. E a outra é a ideia de constituição de fundos para a educação, ou seja, você tem a arrecadação do Estado, de diversas maneiras, e você reservaria uma parte desses recursos do Estado exclusivamente para a educação, né? Então, se nós formos ao debate histórico no Brasil, na segunda metade do século XIX, isso aparece, digamos, estas ideias ainda pouco desenvolvidas, elas já aparecem. Então, na literatura disponível no Brasil sobre as origens disso, mas certamente isso está a requisitar uma pesquisa mais cuidadosa. Mas a primeira menção que se faz, de uma forma mais explícita, a uma ideia que nós poderíamos associar à vinculação de recursos, aparece em 1874. Eu vou pedir desculpa para vocês, eu vou fazer um break aqui para explicar o que é o mecanismo da vinculação, porque senão a gente não consegue reconstituir a ideia, né? Eu devia ter começado por aí. O mecanismo da vinculação constitucional de recursos é esse dispositivo que vocês devem conhecer, que tem na Constituição Federal atualmente, que diz que a União deve gastar 18% da receita de impostos e os estados, o Distrito Federal e os municípios devem gastar 25%, no mínimo, né? Então, a gente chama isso de vinculação constitucional de recursos. É constitucional porque está na Constituição. E é vinculação porque ela vincula um mínimo da receita de impostos para gastar em educação. Atualmente no Brasil, a educação e a saúde têm recursos vinculados, outras áreas não têm. Então, digamos assim, na hora que vai se fazer um orçamento no Brasil, os administradores já sabem, eu vou arrecadar 100 de imposto, se for de estado e município, 25 tem que gastar em educação, né? Enquanto que as outras áreas, você pode gastar mais, menos, de acordo com as prioridades políticas do governo, mas não tem um mínimo obrigatório. Claro que, digamos, tem uma inércia muito grande nisso, né? Se você gastou 10%, sei lá, em transporte no ano, e no outro ano você vai gastar nada, é óbvio que vai ter conflito, porque os setores beneficiados por isso vão reclamar e tal. Mas a ideia da vinculação é isso, que a saúde, originalmente a educação, a vinculação para a saúde é mais recente, que a educação era tão importante que ela devia estar preservada no orçamento público, ou seja, ela não estaria sujeita a esse jogo de puxa e puxa, puxa e empurra, né, que você tem
entre os diferentes setores, querendo mais recursos para isso ou para aquilo, né? Bom, então essa ideia remonta, quer dizer, a primeira menção que nós temos a isso, e isso digamos, é recorrente na literatura, mas, digamos, a primeira grande sistematização do conhecimento sobre financiamento da educação no Brasil que nós temos é de 1972, é a tese de doutorado do professor José Carlos Araújo Melchior, que é a vinculação de recursos na educação brasileira, né, que depois foi publicado em livro. Ele faz uma sistematização de todo o debate que precedeu anterior, né, sobre a vinculação. E aí a primeira referência que existe é uma proposta do senador João Alfredo, em 1874, no Senado do Império, em que ele fala num imposto de capacitação, né? Mas a ideia é muito parecida com o que viria a ser posteriormente a vinculação. Ou seja, era reservar um pedaço do orçamento público para ser destinado à educação, à capacitação das pessoas, capacitação profissional e tal. Na ocasião, essa proposta não prospera. Então, você tem a apresentação do João Alfredo e isso não é levado adiante, mas, digamos assim, é a primeira vez que aparece essa ideia da vinculação. Há menções, isso é curioso, há menções por essa época que a Argentina, em 1875, tinha criado um imposto escolar, um imposto destinado à educação, e um fundo perpétuo da instrução. Depois isso ou muda de formato, ou não chega a ter essa característica que entre nós ficou conhecida como vinculação e que faz com que a origem disso seja brasileira, né? Quer dizer, o primeiro país que faz uma coisa no formato que nós fizemos é o Brasil. A outra origem da vinculação pode ser atribuída a Rui Barbosa. Nos famosos relatórios sobre o ensino primário de 1882, ele fala em taxas destinadas à educação e na criação de um fundo escolar. Vejam, a gente só pode fazer a aproximação disso a posteriori, quer dizer, olhando para como é a vinculação hoje e o que seria isso, porque esta ideia de um fundo destinado para a educação não tem necessariamente relação com a vinculação, e aí ela está presente numa outra linha historiográfica, né? Sei lá, quando surgiu o Fundef, por exemplo, você teve um debate se o fundo do ensino primário que o Anísio Teixeira tinha proposto em 1856 era um embrião do Fundef. Enfim, essas coisas são sempre complicadas de você dar uma certa paternidade ou dar uma certa continuidade histórica, porque elas não são exatamente iguais, enfim, você teria que ter uma compreensão muito profunda do que o autor estava propondo para dizer, isso de fato se originou aqui. No caso da vinculação, a origem que se diz, e aí é muito parecida com o que vai vigorar depois, é de 1921, que é a Conferência Interestadual do Ensino Primário. Nesta conferência, aparece com muita clareza a ideia da vinculação. E aí, o primeiro proponente dele quer dizer, quem consolidou esta proposta é o relator, Coronel Raimundo Seidel, né? Ele faz uma sistematização do que está muito aproximada da vinculação. De todo modo, quer dizer, esta ideia de que os estados deveriam garantir recursos específicos para a educação, essa é mais ampla,
né? Quer dizer, até nas consequências das pregações do Lutero, isso aparece. Por exemplo, a lei de Massachusetts de 1647 falava que toda aldeia com 50 casas deveria cobrar uma taxa destinada a pagar um professor de gramática, que é o embrião, né, do sistema escolar americano na Nova Inglaterra, né, o sistema escolar na Nova Inglaterra. Mas, enfim, com a característica que teve no Brasil, nós podemos dizer que é quase uma jabuticaba. Não é uma jabuticaba porque apareceu em outros lugares, mas é jabuticaba no sentido de que nós somos os primeiros a aparecer com isso. E isso acontece na Constituição de 1934. Já estava presente a ideia bem desenvolvida no Manifesto dos Pioneiros, de 32, né? Mas ela vira lei pela primeira vez na Constituição de 1934. E ela é implantada com a seguinte formulação, que a União devia gastar, no mínimo, 10% da sua receita de impostos, os estados e o Distrito Federal, 20%, e os municípios, 10%. Tá? Então, digamos, esta ideia de que você deveria prever na Constituição um gasto mínimo com educação, do ponto de vista legal, em nível nacional, ela se instaura no Brasil em 1934. Aí deixa eu fazer outro break para chamar a atenção, parte do pessoal que está na pós-graduação, quer dizer, recuperar ou ir mapear, né, ir atrás para ver se nenhum município, ou seja, se em algum lugar no passado, aí antes de 34, não teve em alguma legislação provincial ou provincial no Império ou estadual na República, se não teve nenhuma legislação parecida com isso. Né? Isso é uma ideia que é um bom tema para uma pesquisa. Da mesma forma, tentar rastrear o trabalho do João Alfredo e, eventualmente, ver as fontes. Né? Aí teria que ler a obra do João Alfredo, dar uma olhada em quem ele se inspirou, quem ele andava lendo para surgir essa proposta. O Rui Barbosa é mais estudado, mas eu não conheço, eu não sou especialista em história da educação, mas eu não conheço nenhum trabalho que tente ir atrás deste particular nos relatórios de 1882. Assim como a conferência de 1921, ela está bem estudada, né? Nós crescemos muito a produção, nós tivemos um crescimento muito grande da produção de história da educação, mas aqui eu acho que também tem alguma coisa interessante para estudar. Pós-34, as variações em torno disso, elas estão mais estudadas. Bom, então, se institui a vinculação em 1934, só que a Constituição de 1934 é efêmera, como vocês sabem, né? Em 1937 tem o golpe do Estado Novo, se institui uma ditadura e o Getúlio, né? Ele promulga, mano militare, né? Uma nova Constituição. E nesta nova Constituição não existe o Estatuto da Vinculação. Portanto, a vinculação de 34 nunca entrou em vigor, né? E, portanto, não existia o debate que depois vai aparecer, que é o que é despesa em educação, ou, dizendo de uma maneira mais geral, como é que você regulamentava esse dispositivo, né? O que valia, o que não valia, para você contar esses 10% da União, 20% dos estados e municípios. Em 1942, tem uma conferência do ensino primário, conferência patrocinada pelo Ministério da Educação, em que reaparece a ideia da vinculação. Então, eles tinham feito um acordo que ia ter um aumento progressivo, e em 4, 5 anos você ia chegar
nestes valores de 34, desculpe. Então, veja, só tem sentido você ter uma política de vinculação se o que você vai gastar em educação, ou o que você quer que se gaste, é mais do que o que vem sendo praticado, né? Vamos pegar um exemplo. Se todo ano está se gastando 10 e eu digo que é obrigatório gastar no mínimo 7, ou seja, não faz sentido, porque isso já vem acontecendo. Então, só tem sentido você ter uma política de vinculação na perspectiva de você ir aumentando o gasto, né? Então, você vem gastando 7, você fala, ó, a nossa meta, a partir de agora, vamos gastar 10. Quer dizer, é um mecanismo de induzir mais gasto, né? Bom, mas de toda maneira, na conferência, que depois foi regulamentado, né, o Decreto-Lei 4958 de 1942, ela estabelece uma progressividade para retomar, né, o gasto em educação. Então, eles passariam dos estados de 15% no primeiro ano a 20% no último, chegando no valor de 1934, né? E para os municípios previa um gasto progressivo de 10% a 15%. 10%, portanto, saindo do valor previsto para o gasto municipal em 34. De toda maneira, isso também não entrou em vigor, porque apesar de ter o decreto 43, 44, o Estado Novo não teve capacidade de implementar essa política, ou não teve interesse, essa parte não sei. De toda maneira, quando se chega à Constituinte de 46, e a Constituinte de 46, ela toma por base a Constituição de 34, porque, na verdade, a Constituição de 34 tinha sido, digamos assim, anulada pela ditadura. A sociedade que emerge pós esta ditadura vai retomar, naturalmente, né, o que estava prescrito na Constituição de 34. Então, a Constituição de 46, ela estabelece uma vinculação de 10% para a União, portanto, mantendo o que estava previsto em 34, mantém os 20% do Estado e amplia para 20% o gasto do município, né? Bom, essa Constituição é muito interessante, porque então reintroduziu a Constituição de 46, tem uma vigência mais longa que a Constituição de 34, né? Ela vai ter vigência de 1946 até 1967, quando ela é revogada pela Constituição outorgada pela ditadura em 67, mas ela já vinha sendo, de alguma maneira, trucidada pelos atos institucionais, né? O ato institucional número 1, 2 e 3 do começo da ditadura. Mas, de toda maneira, o que é interessante é que se instituiu a vinculação, mas aí se deparou com o problema de que ela precisava ser regulamentada. Ou seja, para você dizer que a União gastou 10% das suas receitas em educação, você precisava dizer o que vale e o que não vale como despesa em educação. O que é interessante desse fato é o seguinte: em 48, quer dizer, 2 anos depois, a Constituição é aprovada em setembro de 46, em 48, o ministro da Educação manda, o Clemente Mariani, ele manda para o Congresso Nacional uma proposta de lei de diretrizes e bases da educação, que, em tese, ela regulamentaria o capítulo de educação da Constituição. O problema é que, na época, existia um enfrentamento muito forte entre os defensores do ensino público e os defensores do ensino privado, mas aí o privado entendido fundamentalmente como católico, assim como houve na Constituinte de 34. Né? O manifesto surgiu contra uma tradição católica na educação brasileira, né? Eram os liberais, católicos contra os liberais, é o embate que você tem
em 34, né? E aí, o projeto de LDB foi encaminhado e engavetado. Então, ele só é reaberto em 1957. Então, de 46 a 57, não teve regulamentação nenhuma. Portanto, não se tratou dessa temática. Em 57, o Carlos Lacerda apresenta um substitutivo àquele projeto. Só que não era um substitutivo privatista, né? O projeto do Clemente Mariani de 48 era um projeto que estava mais articulado, né, com a visão que era hegemônica na Constituição de 46. E aí você tem o segundo embate entre católicos e liberais, né? A segunda campanha em defesa da escola pública, ou a chamada campanha em defesa da escola pública, que tem um segundo manifesto, né? Mais uma vez convocados e tal. Tem um livro muito bom para tratar disso, é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, do Roque Spencer e Maciel de Barros. É uma coletânea que, digamos, retrata bem o posicionamento dos publicistas naquela ocasião. O livro da Esther Bufa, Escola Pública contra Escola Privada, reflete bem as duas posições e o acirramento de ânimos que aconteceu nessa época. Bom, como todo mundo sabe, a LDB, então, a primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, é aprovada em 1961, a Lei 4.024. E aí ela tem uma novidade. Qual é a novidade? Ela amplia a vinculação da União de 10% para 12%. Então, a Constituição de 46 estabelecia 10%, eles passaram a 20%, a 12% e mantiveram os 20% para estados e municípios. Mas, de novo, não teve uma regulamentação, né? Então, e aí, na verdade, assim, a coisa mais importante, a coisa mais importante que aconteceu com a LDB foi a previsão do Plano Nacional de Educação, né? Que ele é aprovado em 63. Em 64 tem o golpe e isso tudo fica comprometido, né? Então, de novo, você tinha o mecanismo da vinculação, mas esse mecanismo não era implementado. A Constituição de 67 recupera 37, né? Acaba com todas as vinculações. Então, de novo, você teve o mecanismo da vinculação e ele não entrou em vigor, né? Não se entrou nem no debate sobre as condições para sua implementação e etc. Bom, a Constituição de 69 era uma emenda constitucional, mas na nossa história constitucional é porque ela mudou tanto a Constituição que ela é uma nova Constituição, né? Não é uma emenda. Mas, de toda maneira, é chamada como Constituição de 69 ou Emenda Constitucional número 1 de 69. Ela reintroduz a vinculação de uma maneira indireta para o caso dos municípios, porque ela diz o seguinte, fora da área de educação, inclusive, nas constituições, numa federação, se estabelecem as condições em que a União pode decretar intervenção federal num estado ou num município, sei lá, uma grave ameaça à ordem pública, ou coisa assim. Bom, no texto de 69, se estabelece que poderia haver a intervenção federal num município que não gastasse 20% das suas receitas em educação. Então, vocês vejam, é uma reintrodução da vinculação de uma maneira indireta, fora do capítulo de educação, né? Bom, não temos notícia de nenhuma intervenção federal em nenhum município por conta disso. Depois, a lei de diretrizes, não é uma lei de diretrizes, mas a lei 5692 de 71, que reforma partes, né, da lei de diretrizes e bases de 61, ela mantém a subvinculação dos 20%
para quem não aplicasse para quem aplicar a intervenção, para quem não aplicasse os 20% em educação, né? E aí nós passamos os anos finais da ditadura, sei lá, década de 70, sem modificação nisso. No começo dos anos 80, o tema volta ao debate. E aí é muito curioso, porque o tema, no começo dos anos 80, vai se associar muito fortemente à figura do senador capixaba João Calmon. Porque o João Calmon era um senador conservador, ele era do partido do governo, da Arena, ele não era do MDB, mas ele era um cara que tinha, em algum momento, ele pegou como bandeira a educação. E dentro da educação, a reintrodução do mecanismo da vinculação. Devia ser daquele tipo que só falava naquilo, né? Porque de tanto insistir, e como ele era de um partido conservador, eu acho que ele conseguiu estabelecer lá as pontes, e aí, em 1983, foi aprovada a emenda constitucional número 14, que depois ficou conhecida como emenda João Calmon, que reintroduziu a vinculação. E aí é curioso, né? Porque aí ela reintroduz 13% de vinculação para a União, 25% para os estados e Distrito Federal e 25% para os municípios. É interessante, primeiro, que ele aumenta de 12 para 13 o percentual da União, de 20 para 25 de estados e municípios que você tinha na última vigência. E aí, talvez pela primeira vez, nós tenhamos nos deparado com o complexo debate da regulamentação da vinculação. Porque daí nós levamos mais 2 anos para regulamentar a emenda Calmon. Ela só foi regulamentada em 1985. E aí é que eu acho que a gente se deu conta de que não basta você ter uma declaração destas na Constituição para que isso vire fato, né? Mesmo depois, né, da regulamentação da emenda Calmon, que deixou muitas brechas, é discutível que esse mecanismo tenha sido de fato cumprido. De toda forma, nos armou para o debate da Constituinte, né? E aí nós temos a Constituição de 88, que finalmente vincula, que é o que nós temos hoje, 18% para a União, 25% para estados e Distrito Federal e 25% para os municípios. Então, e depois, veja só, nós temos a Constituição de 88 e a regulamentação da vinculação só vem com a LDB em 96. Então, são mais 8 anos, né? E mesmo assim, alguns aspectos ficaram por serem decididos. Então, depois eu vou voltar a esse tema. Então, esse breve histórico que eu fiz, eu acho que ele chama a atenção exatamente como é que isso é uma batalha, né? E se você for ao debate constituinte, você vai ver, como aparece hoje nas falas do Paulo Guedes, um discurso de que a vinculação engessa o orçamento. Engessa no sentido assim, não permite que o governo faça a política que ele quer. E é verdade, exatamente porque se você acha que a educação é uma prioridade, ela tem que ser protegida exatamente destas prioridades sazonais e etc. dos governos, né? Nesse sentido, ela seria uma política de Estado, não uma política de governo, né? Mas uma das críticas que existe sobre a vinculação é essa, de que ela engessa e que, portanto, você deveria deixar os governos para fazer mais livres para fazerem políticas e expressar suas prioridades. Bom, ao mesmo tempo, né, 88 nós tivemos a Constituição Federal, 89 era o prazo para os estados fazerem as suas constituições estaduais, e 90 o prazo para os municípios fazerem as suas leis orgânicas. E aí, se você for ver, tem uma certa literatura sobre isso, vocês vão ver que alguns estados aumentaram a vinculação para mais do que 25%. Por exemplo, o próprio Mato Grosso
na Constituição mato-grossense de 1989, aumentou para 35%. Foi um dos 4 estados que aumentou. Depois teve outros estados que diminuíram, alguns estados, o Rio Grande do Sul aumentou, depois diminuiu, o Acre depois aumentou. Eu teria que dar uma olhada para ver como isso está. No capítulo que eu fiz, no livro que eu organizei com a Tereza, a gente faz um mapeamento da situação das constituições logo após a primeira rodada das constituições estaduais. E aí eu vou dar um break nesse histórico para chamar a atenção para algumas coisas interessantes que tem, que eu chamo até quase de curiosidades. Que é a seguinte, eu acho que tem uma primeira questão que é boa para a gente pensar, por quê? Tem engavetada no Supremo Federal, já faz uns 20 anos, talvez um pouquinho mais, uma ação que discute exatamente esta ampliação do gasto em educação por alguns estados, por algumas constituições estaduais, que ampliaram para 35%. E há uma arguição de inconstitucionalidade disso daí. É um debate interessante. E ele nunca foi julgado. Eu acho que não vai ser porque não interessa. Porque se for julgado, nós vamos perder. Porque o que acontece? Qual é a regra no Brasil? A regra no Brasil é que não há vinculação. Essa é a regra da Constituição Federal. A própria Constituição Federal estabelece a vinculação constitucional para a educação como uma exceção. Né? A regra é não tem vinculação, mas nós admitimos para a educação. Depois se aprovou uma outra emenda constitucional que fez a vinculação da saúde. Mas veja, a Constituição Federal ela é a lei máxima, né? Então, nenhuma Constituição pode ferir a Constituição Federal. Então, veja, quando o Estado chega e fala assim, não, eu não vou vincular 35, há um debate cabível se ele pode ou não pode. Né? E o argumento para que ele não possa é que ele está utilizando-se de um poder que ele não tem. Por quê? Quem pode dizer se pode ter... a Constituição diz que não pode ter, a Constituição Federal. Portanto, o Estado pode mexer na exceção que a Constituição Federal estabeleceu. Né? Eu vou fazer um paralelo para vocês. Várias constituições estaduais, elas estabeleceram, inclusive a de Mato Grosso, que o diretor de escola ia ser eleito. Né? Aí entraram algumas ações diretas de inconstitucionalidade. Quando o Supremo julgou o caso, eles disseram que era inconstitucional. Por quê? Porque quem diz como é que é a vinculação do servidor ao serviço público é a Constituição Federal. E ela diz, só tem 2 jeitos. Ou é concurso, ou é indicação política, ou é cargo em comissão. Portanto, a eleição não seria nenhum dos 2. Portanto, ela fere a Constituição Federal. Foi essa a interpretação que o Supremo deu. Ou seja, que a Assembleia Legislativa extrapolou, ou seja, utilizou-se de um poder que ela não tinha. Então, por analogia, a probabilidade da vinculação dos estados caírem, essas acima dele, é muito, muito alta. Mas, digamos, como o Supremo engavetou isso e ninguém mais voltou à baila com o assunto, acabou, por inércia, sendo absorvida. Mas, se vocês perceberem, muitos tribunais de contas, quando eles fazem o controle da prestação de contas dos estados que têm vinculação acima de 25%, eles separam. Até 25% é uma coisa, fora dos 25% é outra. E aí tem um golpinho conhecido, que foi aplicado aqui em São Paulo, né, no município de São Paulo, na gestão da Marta Suplicy. E olha o golpe como é que era. A lei orgânica municipal falou o seguinte, que tinha que vincular 30%. Né? Aí a Marta fez o seguinte, ela fez uma propaganda de que ia aumentar para 31%. Né? Aí
ampliou para 31%, mas só 25% tem que respeitar as condições estabelecidas na LDB. Os outros 6% é vinculado à educação da cabeça dela. Então, podia ser uniforme escolar, podia ser merenda, podia não sei o quê, né? Ou seja, na verdade, ela fez, é uma empulhação, né? Fez uma propaganda que tinha aumentado para 31%, mas, na verdade, reduziu para 25%, que é o que... Porque os 30%, os 35%, quando eles aumentam, tem que respeitar a norma da LDB, né? Bom, então, isso eu acho que é curioso. Esse tema da ampliação é um tema interessante e que é um tema bom para se discutir do ponto de vista jurídico. Um outro tema que é interessante se discutir, que a LDB regulamentou, né, o que é e o que não é, e, portanto, pela primeira vez nós enfrentamos essa questão complicada. E aí, assim, são 2 artigos da LDB que tratam do tema, né? O artigo 70, o que pode, o artigo 71, o que não pode. Bom, curiosamente, eles deixaram de fora 2 problemas complicados, né? Um deles, muito complicado, que era o dos aposentados. Quer dizer, se você for ler o texto da LDB, no que diz respeito a isso, não diz nem que despesa com aposentado é parte da vinculação e nem diz que não é. Ficou no limbo, né? O resultado disso é que os tribunais de contas, depois de um tempo, passaram a aceitar. E esse debate reapareceu agora no ano passado com o Fundeb. Vocês lembram que uma das questões era usar os recursos do Fundeb, que são recursos vinculados para pagar ou não pagar aposentado. Do Fundeb caiu fora, o que foi uma grande vitória, porque aí ele, pelo menos para o pedaço da vinculação que está no Fundeb, ela suprimiu, deu um passo adiante em relação à omissão da LDB, né? E o outro ponto que é complexo, que está... Esse era mais sutil, porque a LDB teve várias versões anteriores, e nas primeiras versões, que eram imensas, teve, eu acho que se não me falha a memória, a primeira versão da LDB, da proposta da LDB, teve mais de 300 artigos, era uma loucura, porque o pessoal tentou detalhar tudo, para não ter tramóia. Você sabe que isso não adianta, né? Porque se o cara quer fazer tramóia, ele vai fazer, né? E se não tiver mecanismos de controle eficazes, não tem jeito. Mas, de toda maneira, o outro ponto que ficou em aberto é o gasto com os hospitais universitários. Porque veja que coisa interessante, os hospitais universitários, eles são parte do ensino médico, portanto, o gasto ali poderia ser utilizado como despesa em educação. Mas os hospitais públicos, eu já estou terminando aqui, já me falaram que eu estou falando demais. Os hospitais universitários também são parte do sistema público de atendimento à saúde, né? Nem tudo que se faz lá é ensino, tem uma parte grande que é saúde pública mesmo, né? Então, numa das propostas anteriores da LDB, a proposta é que se calculasse o percentual que se gastava com educação e o que não se gastava, e, portanto, tinha que trabalhar isso, né? Bom, esse eu acho que é outro ponto complicado. E aí, eu chamaria a atenção para 2 últimos pontos do caso brasileiro, que são interessantes e que me parece que vale a pena refletir. O primeiro deles é que o debate no Brasil, quando você tem o mecanismo da vinculação, ele migra da necessidade para a legalidade, né? No seguinte sentido, nos países que não tem vinculação, os caras discutem quanto é que precisa gastar em educação, e ninguém vai querer fraudar o que é o gasto em educação, porque é isso que nós estamos debatendo. Assim, nós precisamos 10% do PIB, ou 25% do orçamento, cada ano você define isso, né? No nosso caso, como tem o mecanismo da vinculação, muita gente entende que ele é o máximo, e, portanto, o debate migra para o que é e o que não é despesa em educação. E, portanto, a gente fica discutindo tecnicalidades,
né? Sei lá, depois dá até para contar umas anedotas, né? Os caras em Goiás que compraram um avião e botaram na verba em educação, um debate que teve em São Paulo nos anos 80, se o asfaltamento da rua na frente da escola era despesa em educação ou não era, enfim, né? E a outra coisa que é importante a gente pensar com o mecanismo da vinculação é que ele absorveu um mecanismo importante que foi essa dos fundos contábeis de financiamento da educação, o Fundef e o Fundeb, que têm ou podem ter um papel grande de redução da desigualdade, né? Acho que esses debates são importantes. Agora, eu acho que tem um argumento que, para mim, é suficiente para a defesa da vinculação, que é o seguinte: nos períodos em que a gente não teve vinculação, o gasto em educação diminuiu, né? E, portanto, se a ideia é preservar a educação, digamos assim, dos interesses localizados de um governo ou outro, ele é um mecanismo que se justifica, né? Mas, volta e meia, ele é atacado. Bom, aí eu vou comentar, ainda que rapidamente, porque é um estudo que está em andamento, porque durante muito tempo, na literatura brasileira aparece a ideia de que esse estatuto da vinculação, como existe no Brasil, vinculação constitucional de recursos, é único. Mas eu consegui localizar duas outras exceções, talvez três, a terceira eu ainda não tenho certeza, mas duas com certeza. A primeira delas é da Constituição de Taiwan de 1947. Porque na Constituição de Taiwan de 1947, no artigo 164, eles fazem um mecanismo de vinculação de recursos. Curiosamente, de 15% para o nível federal, 25% para as províncias e 35% para as municipalidades, né? E, nesse sentido, é um dispositivo muito parecido com o brasileiro. Eu descobri isso lendo uma época um texto da Unesco, né? E o que é curioso é que o texto da Unesco fazia uma menção às virtudes do modelo de Taiwan, sem mencionar que no Brasil isso já existia, né? Então, é uma coisa que é curiosa. Aparentemente, porque está difícil achar esse histórico, aparentemente, esse dispositivo de Taiwan foi revogado em 1994. Porque se você acessa hoje a Constituição de Taiwan, ela está mais enxuta, não tem esse artigo 164, e, portanto, não tem menção alguma a essa vinculação. E também não está claro se teve alguma influência do caso brasileiro, né? Eu acho pouco provável. Pode ser uma coisa que eles tenham inventado por lá, sem conhecimento do caso brasileiro. Agora, o outro caso que eu localizei, esse sim, claramente tem influência brasileira, porque é o Paraguai. A Constituição Paraguaia de 1992, no seu artigo 85, estabelece um gasto mínimo de todos os recursos destinados à educação, que não pode ser menor que 20% do total de recursos destinados ao governo central. Então, como o Paraguai não é uma federação, né? Ele é um Estado unitário, então é uma vinculação que existe só para o nível central, né? Eu confesso que eu não achei, eu procurei, eu estou atrás da legislação que regulamente esse dispositivo. E também eu estou procurando o debate, né? Tanto o debate constitucional quanto o debate sobre os efeitos desse dispositivo. E aqui é muito pouco provável que em 92 o Paraguai tenha feito uma coisa sem tomar conhecimento do que existia no Brasil, ainda principalmente em 88 nós temos uma reforma constitucional que gerou, né, bastante debate público e tal, e portanto é muito provável que esta influência exista.
A outra referência que eu consegui, mas que eu não comprovei ainda, é que na Costa Rica teria havido um sistema parecido, mas esse eu não consegui levantar ainda os dados, né? Mas, de toda maneira, o que me parece interessante, e isso é possível se afirmar, é que é, esse modelo de financiamento via vinculação, e, portanto, a tentativa de preservar um gasto mínimo com educação é original do Brasil, né? Não, antes de 34 não tem nenhum estado, nenhum país que tinha uma coisa parecida, né? Tem que dar uma olhada, esses fundos que às vezes alguns países criaram, tem que ver o que tem de similaridade e o que tem de diferença, né? Mas, de toda maneira, aparentemente, você pode ter até na legislação ordinária, mas na Constituição, não. Então, é tranquilo a gente afirmar que o Brasil é pioneiro nessa vinculação no nível da Constituição. Na legislação ordinária, pode ser que você tenha um ou outro caso em que isso apareça. De toda maneira, é um tema interessante, porque esta foi uma resposta que nós demos, tanto para a garantia e a preservação da educação, como uma forma, né, de formular, de estabelecer o orçamento da educação. Quer dizer, nós temos outras fontes, mas, de longe, a vinculação constitucional é a nossa fonte mais importante, né? Então, acaba sendo um caso interessante, né, de estudo, porque é um mecanismo nacional, né, ou de origem nacional, que eventualmente tenha sido implantado em outros países, né? Eu tenho procurado levantar uma literatura sobre Taiwan e o Paraguai para tentar ver as similaridades e ver se na constituição desse dispositivo tem alguma menção, algum diálogo com o caso brasileiro, né? Inclusive as razões pelas quais Taiwan abandonou esse dispositivo também vale a pena a gente estudar, né? Eu acho que, para introduzir o debate, espero não tê-los cansado muito, eu pararia por aqui, tá bom? E fico à disposição para perguntas, questões, enfim. Muito obrigado. Opa, a gente que agradece, Romualdo. Bom, já tem alguém inscrito aí? Acho que ninguém... eu queria assim, só levantar, né, algumas questões, né, que o professor Romualdo fala no final da fala dele. Primeiro, né, que o orçamento no Brasil é objeto de batalhas, né? Sempre foi esse objeto de batalhas. A questão também, né, da ampliação do percentual, né, de vinculação, inclusive Mato Grosso, né, que aprovou a Constituição de 89, ela aprova 35%, né? E, Romualdo, houve uma alteração em 2019, por conta de um ADI, né, que o governo do Estado queria pagar o mínimo, né, então ele entrou também com, não sei se ele entrou, se ele provocou, né, o Supremo, e acabou que o Alexandre de Moraes deu um voto monocrático lá, né, derrubando esse 35%, e, inclusive, assim, trouxe até uma complicação para a nossa universidade, porque desvinculou também o recurso da universidade, que era... Sei. Mas ele deu uma liminar, né? Ele não julgou o mérito, né? Uma liminar, o mérito ainda não foi julgado. Isso. Eu conheço esse caso, tá certo. Então, o meu medo é a hora que ele, se for a plenário, ele derruba em série, né? Ele derruba não só Mato Grosso, como todos os estados e municípios que ampliaram a vinculação. Uhum. Pelo andar assim, da carruagem por aqui, né? A gente pode ter medo mesmo, né? Que acha que isso não vai... não vai ficar por aí, né? E, assim, a outra questão, enquanto o pessoal me pergunta,
a questão assim, que eu fico pensando, né, com a sua exposição, é se o fato, né, conhecendo, né, a nossa realidade brasileira, né, toda essa disputa que, em torno, né, da vinculação, né, de orçamento para a educação, se não é melhor ser vinculado do que ficar, né, dependendo da boa vontade, né, conhecendo o que o Paulo Guedes quer, né? Eu acho que é o grande risco também que a gente tem com essa reforma administrativa, né, que pode vir a ter em relação à desvinculação, porque pode parecer perigoso, né? Eu acho que esse também é o que mobilizou muita gente, né, muitos movimentos e tudo em torno da defesa do Fundeb, como foi o caso do novo Fundeb, né, que foi aprovado ano passado. É só uma questão assim que dá um pouco de medo na gente, né, porque eles querem pegar todo o fundo público, né, para passar para a dívida pública, né, essa questão toda. E aí, deixa eu ver aqui se tem alguma questão. A Adriana Soares, ela faz a seguinte pergunta. Professor, o que ocorre quando o nível federal, estadual, né, ou municipal não respeita esse mínimo vinculado para os gastos com educação? Então, a Tereza até fala que ela podia abrir a câmera e fazer a pergunta, né? Oi, professora. Oi, já fez. Eu vou só boa noite, professor. Vou só contextualizar, porque na fala dele, ele falou que o atual governo vem com essa questão de engessar, né, que vinculação engessa o orçamento, né? E aí ele foi contextualizando, e na minha cabeça foi assim, passando um filme até dos períodos que ele vinha contextualizando. Até ele respondeu também uma questão que eu fiquei, né, nos períodos em que não tivemos essa vinculação, os gastos foram reduzidos. E ontem, vagamente, eu estava vendo um relatório, não lembro de onde, falando justamente dos gastos na educação, que no governo atual federal, em todos os níveis que era para ele aplicar da educação, ele reduziu os gastos, mas eu não cheguei a perceber se chegou ou não a questão do que era previsto vinculado, né? É por isso que eu fiquei na curiosidade agora de saber, quando ele não gasta o que é previsto, vinculado, o que ocorre, professor? Vamos por partes. Bom, aí nós temos uma questão interessante. Quando ele não cumpre, as contas podem ser rejeitadas, né? Depende da ação dos tribunais de contas, e os tribunais de contas fazem um parecer de que não foi cumprido, e aí esses pareceres têm que ser aceitos pelo legislativo, porque os tribunais de contas, apesar de terem nomes de tribunal, eles não são um tribunal, né? Eles são organismos acessórios do legislativo. Se o legislativo nega, ou seja, aprova um relatório que diz que ele não cumpriu a vinculação, aí você pode ter um debate sobre sanção. De toda maneira, o que é o procedimento mais corriqueiro é fazer o seguinte: se você não cumpriu nesse ano, fica um débito para o ano seguinte, né? E assim vai. A Constituição de 88, ela é a primeira na história brasileira em que o não cumprimento da vinculação pode implicar em penalização da autoridade competente, ou seja, do indivíduo. Então, aí tem coisas interessantes. Por exemplo, eu fiz um estudo em que eu estudei cassação de prefeitos em São Paulo, de 1988 a 2006. Eu peguei uns 20 anos quase. E na ocasião eu mapeei 35 prefeitos cassados. 30, se não me falha a memória, foram cassados por não cumprir a legislação educacional. Porque isso é interessante, né? Quer dizer, o cara provavelmente não cumpriu a legislação em vários campos.
como a legislação educacional é muito detalhada, fica fácil enquadrar o cara no não cumprimento da lei. Porque quando a lei é muito genérica, não é tranquilo você imputar o crime à pessoa, né? Então, que é um pouco isso que acontecia antes. O cara não cumpria e às vezes não acontecia nada. Nem sequer ficava para depois. Porque você tem aí também a história dos restos a pagar, né? Que é um pouco o seguinte: o cara chega em dezembro, não cumpriu a vinculação, ele empenha um monte de dinheiro. E aí, assim, só que ele não paga, ele empenhou. Então, o que acontece? Digamos, na prestação de contas, ele faz com o empenhado. Ele fala, eu cumpri. E aí, para o ano seguinte, às vezes ele não paga. Ele cancela o empenho. Então, digamos, tem de tudo. Que é isso que eu acho que é um dos problemas da questão da vinculação, né? Que é isso, ela tem um quê de faz de conta que está aí, né? Quer dizer, o cara faz um esforço para formalmente cumprir a vinculação, mas na prática não mudar nada, né? Que é um pouco aquela estratégia de botar os aposentados como vinculação. Porque, veja, o aposentado, com vinculação ou sem vinculação, ele tem que ser pago, porque é um direito trabalhista, é um direito previdenciário. Agora, se eu contabilizo o que eu gasto com a Previdência, com o pagamento dos aposentados como despesa em educação, o que eu tenho que aplicar de fato em educação diminui, certo? Ou seja, esse dinheiro iria para qualquer lugar. O problema é que quando eu contabilizo com a educação, ele diminui o que eu tenho que aplicar em educação, né? E, portanto, é equivocado considerar a despesa com aposentado como despesa em educação. E aí, eu vou pegar a tua questão, Marilda. A gente usa esse argumento, que nos períodos em que não teve vinculação, o gasto em educação diminuiu. O gasto nominal, formal e etc. Mas também a gente tem que levar em consideração que nos períodos em que não teve vinculação, ninguém tinha necessidade de maquiar as contas, né? Então, se a gente vai ver como é que como é que é a fiscalização de fato, ela é complicada, né? Eu me lembro que quando a gente fez aquela pesquisa nacional do Fundef, a gente descobriu que tinha município que botava o cabeleireiro da secretária na conta de gasto no ensino fundamental, né? E aí você fala assim, bom, o cara empilhou lá 1000 notas fiscais de coisas pequenas, ninguém vai ficar somando aquelas notas. Ele fala, essas 1000 notas deram tanto que foi o que eu gastei em ensino fundamental. Bom, o que tem ali dentro, de fato, a gente não controla. Talvez hoje, com controle informatizado e tal, isso fosse mais fácil, mas não é trivial, né? Bom, aí tem outra pergunta que apareceu aqui, o que acontece com os países que não possuem vinculação? Não possui vinculação é exatamente o que acontece nas outras áreas. Então, por exemplo, é transporte, é habitação. Então, o governo chega lá e fala o seguinte, a minha prioridade é a habitação. Então, ele vai pôr mais dinheiro dos gastos que ele pode em habitação, né? Ou seja, ele vai gastar mais daquilo que ele considera prioridade. Só que isso também tem uma inércia, né? Ou seja, que é aquilo que eu falei para vocês, se eu venho gastando 10% em educação e de uma hora para outra eu falo, eu vou gastar 5%, significa que ele vai cortar coisas em educação. Ora, isso não é trivial de fazer, porque vai ter reclamação, né? Os pais lá, sei lá, ele vai fechar creche. Os caras falam, não, mas eu não quero que feche creche. Isso vai dar protesto político, vai ter ação na justiça. Então, digamos, o orçamento público ele tem um componente de inércia grande, né? Então, mas é isso, quer dizer, quando não tem vinculação, a cada ano você define quanto você vai gastar, mais aqui ou mais ali, dependendo da sua prioridade. Aí eu acho que tem uma coisa interessante da gente pensar, é que o que a vinculação estabelece é um gasto mínimo, né? O problema é que ele é interpretado como máximo, né? Então o cara chega, bateu nos 25, ele para, né?
Por outro lado, nós já tivemos governos que falaram nossa prioridade é educação, o cara gastou bem mais sem ser obrigado. Né? Então, a vinculação não é uma camisa de força para quem quer gastar mais. Né? Mas digamos, para quem quer gastar menos. Mas, de toda maneira, no fundo, o que faz a diferença é que você tem a sociedade organizada reivindicando um gasto adequado em educação para garantir escola de qualidade. Né? E aí, passando por cima aí das eventuais tentativas de burla, que é o que nós temos muito no Brasil por conta da vinculação. Né? Quer dizer, quer tentar enfiar a despesa como de educação quando não é de educação. Né? Mas o caso do Mato Grosso aí, da ampliação, a Marilda já mencionou, eu acho que de fato é um julgamento que se o Supremo vier a fazer, a probabilidade da gente perder é muito alta, e aí caírem todas as constituições estaduais e leis orgânicas que ampliam os 25%, né? De toda maneira, assim, o único argumento a gente faz, mas, digamos, quando a gente está pensando, quando a gente está fazendo advocacy, né, se posicionando politicamente, a gente faz a defesa da vinculação. Mas longe está de achar que ela é, de fato, imune a problemas. Né? Por isso que a ideia do custo aluno-qualidade é uma ideia forte, porque ela muda a lógica, né? Por exemplo, o Fundeb, o Fundef e tal, ele trabalha dentro da vinculação, né? Quer dizer, você tem tantos recursos destinados à educação e você faz uma redistribuição lá. Quando você põe o custo aluno-qualidade, você diz assim, ó, tem que ter este padrão de gasto por aluno. E, portanto, você força o aumento com destino muito claro. Então é o seguinte, eu não estou me preocupado se você está gastando com o aposentado, com o dinheiro da educação, não me interessa. Isto não é componente do custo aluno-qualidade, ou seja, o custo aluno-qualidade é o que você gasta para manter o sistema funcionando com boa qualidade. Portanto, digamos, como é que ele contabiliza o gasto dos aposentados, por exemplo, não faz a menor diferença. O que faz a diferença é como é que eu gasto no fim, lá para a atividade acontecer com qualidade, etc., você garantir o direito à educação. Por isso que as opções de política aí são complexas. Né? Eu não diria que seja uma alternativa simples. Né? Mas é isso que tem. Eu acho que apareceram mais questões. Você me lê, Marilda? Microfone fechado, Marilda. Desculpa, eu esqueci. A Renata Caroline, dos Santos. Ela pergunta assim, Sr. Romualdo, quais seriam os meios legais que permitiriam garantir que, apesar da grande desigualdade tributária existente no nosso país, que as verbas sejam geridas em prol a real necessidade de educação de acordo com sua localidade? Veja, bom, nós podíamos mudar o nosso padrão tributário, fazer uma reforma tributária que você tivesse outra coisa. Então, digamos, a reforma tributária que corrija as distorções federativas é um caminho. O que o Fundeb faz, e o Fundef já fazia, é fazer uma redistribuição dos recursos vinculados de tal forma que quem atende mais receba mais para você aproximar o gasto por aluno em todas as redes. Né? Ou seja, o ponto de partida para uma discussão de equidade aí seria assim, bom, digamos, se eu gasto o mesmo valor por aluno em todas as escolas do país, isso é melhor do que eu ter o grau de disparidade que nós temos aí. Então, por exemplo, um número que eu vi, agora eu vou citar de cabeça, eu posso estar errando, mas tem um documento de 2015 do Todos pela Educação que ele fala em que o menor e o maior valor do gasto aluno sem fundo é de 1 para 56, eu acho. Então é um negócio de maluco, né? Tem um município que consegue gastar por aluno 56 vezes mais que outro. É uma desigualdade brutal. Que o Fundeb, numa das versões lá, com 10% de complementação, ou 15% de complementação, ele viria para 1 para 6.
Ainda é muito grande a distância, mas de 1 para 6 para 1 para 56 é uma melhoria sem tamanho, né? Então, na verdade, você teria que ter, no esquema brasileiro, você só tem um jeito de diminuir a desigualdade, é aumentar a complementação da União para os que têm menos. Quer dizer, você aumenta o piso, né? E essas são as condições dadas pelo perfil tributário brasileiro. Se você não tiver uma reforma tributária que torne o dinheiro disponível de impostos per capita menos desigual no Brasil, você vai ter que recorrer a políticas como a do Fundeb, que são políticas de redistribuição por dentro da distribuição existente. E aí, quanto mais a União entra com dinheiro, se esse dinheiro for destinado para os mais pobres, você diminui a desigualdade, né? O que nós conquistamos no Fundeb foi uma coisa importante, né? Porque a gente aumentou muito a complementação da União e, portanto, se ele for cumprido, ele vai reduzir muito a desigualdade, muito mais do que esse 1 para 6. Então, isso é uma coisa importante, né? Mas, de toda maneira, a batalha para que ele seja cumprido vai continuar, né? Então, eu diria assim, o melhor remédio para isso é a população organizada e consciente para fazer pressão. Porque mesmo tribunais de contas e etc., eles têm problemas, né? Às vezes dão as interpretações e você fala, isso é uma maluquice. Não é esse o espírito da lei, né? Mas, enfim. É isso, Maria. Eu não sei, eu acho que tem outra pergunta, né? Tem mais uma, da Adriana Rodrigues Brito. A respeito dos recursos do novo Fundeb, qual a sua opinião a respeito da inclusão do pagamento dos psicólogos e assistentes sociais com os recursos deste fundo? Não, eu sou contra. Ainda que eu entenda que isso seja uma posição antipática, né? Veja, se eu aceito psicólogo e... Como é que é? Ela pôs aqui, psicólogo... Assistente sociais. E assistente social. Muito bem, por que eu não vou aceitar dentista, então? Por que eu não vou aceitar médico? Por que eu não... Ou seja, todas as outras funções do Estado poderiam ser feitas na escola. E se eu acho que isso é despesa em educação, eu, na verdade, corroí o gasto em educação. Veja, eu não estou dizendo que não tenha que ter assistência psicológica. Eu sou a favor, é um direito de todo cidadão. Agora, eu sou contra que isto seja recurso da educação, seja pago com recurso da educação. Porque, de novo, aí nós estamos num mecanismo de burla da vinculação. Porque se eu ponho para dentro da vinculação despesa que tem que ser feita, mas que hoje está numa outra rubrica, eu diminuo na prática o que eu gasto em educação. Veja, eu vou dar um exemplo para vocês, que é na linha das anedotas, mas aconteceu. Quando teve o Fundef, como você tinha uma situação de empobrecimento muito grande dos municípios, e no Nordeste e no Norte a educação era muito municipalizada, o município de Marabá, no Pará, fez uma reforma no Estatuto do Funcionalismo que fez com que todo o funcionalismo municipal fizesse parte da carreira do magistério. E todo o funcionalismo municipal passou a receber recursos vinculados. Ora, isso é uma fraude ao princípio da vinculação, porque a partir daí, a ideia de que o gasto em educação era uma prioridade se perdeu. Certo? Então, assim, é a mesma coisa aqui. Eu acho que tem que ter gasto com assistência social, tem que ter gasto com psicólogo, porque é um direito do cidadão, assim como tem que ter assistência médica. Agora, a hora que eu ponho isso para dentro do gasto em educação, eu diminuo o gasto em educação, né? E, portanto, eu produzo um efeito contrário ao que o efeito que seria esperado pelo mecanismo da vinculação. Eu acho discutível também que estejam na escola, mas isso é um outro debate, né? Agora, é claramente um lobby corporativo, né? Você teve Conselho Nacional de Psicologia, os de Assistências Sociais, tudo fazendo esse lobby. Por quê? Porque é dinheiro garantido, né?
Agora, e é antipático, mas, digamos, é uma medida prejudicial ao financiamento da educação. Microfone, Marilda. Eu fechei porque o cachorro estava latindo, aí eu fechei. O meu vive participando de reunião. A outra pergunta é do Renan William, e ele pergunta o seguinte: professor, do seu ponto de vista, os percentuais vinculados atualmente seriam suficientes para suprir o CAQUI, caso implantado? Então, tem que fazer a conta de chegada. Eu não vi ainda nenhuma conta. De toda maneira, se não me falha a memória, a estimativa que a campanha nacional pelo direito à educação tinha feito na época da discussão do Fundeb é que precisaria, para atingir, uma complementação de 33% da União. Não tenho certeza, mas acho que era por aí. Então, não vai ser suficiente para instituir o que a gente desejava, né? E você tem que levar em conta que, no caso da complementação que foi aprovada, aqueles 2,5 vinculado a mérito não tem sentido redistributivo, né? Porque você pode botar aqueles 2,5 podem ir, inclusive, para o município que já tenha muito dinheiro, né? Mas, de toda maneira, a impressão que eu tenho com as simulações que foram feitas na época do debate do Fundeb é que não seria suficiente ainda para atingir o valor, o custo-aluno qualidade. Mas, digamos, ele dá um parâmetro que me parece melhor para o debate, né? É por isso que e acho que ele é um referencial importante, né? Nesse sentido. Mas aí tem que fazer a conta, né? Tem que ver a regulamentação. Esse ano nós perdemos muito dinheiro por conta da pandemia, né? Ela reduziu a atividade econômica e, portanto, a receita de impostos caiu, né? Esse exemplo que ela estava falando, o Ministério não executou o orçamento do ano, né? Quer dizer, ele tinha o dinheiro lá e não gastou, portanto, isso é um crime contra a educação, né? Bom, as perguntas que tinham feito, não sei se alguém mais quer fazer perguntas. Tiago está aí, gosta de falar e não falou nada até agora. Mais alguém, gente? Se tiver alguma pergunta, pode abrir a câmera, né, e fazer. Aline? Tá, vamos ver aqui. A Aline fez uma grande pergunta aqui. Professor, este ano tivemos uma redução muito grande no investimento no recurso federal do PDDE no ano de 2020. Com 752 alunos, recebemos 16.040. Este ano, com 754 alunos, iremos receber R$ 12.440. Essa redução aconteceu em todas as escolas. Como esta redução de investimento em plena pandemia seria viável? Então, a primeira coisa que tem que dizer é o seguinte: o PDDE é financiado com recursos do FNDE, que é do salário educação como fonte principal, não é o mecanismo da vinculação que eu estou tratando aqui, né? Então, a vinculação e as transferências associadas aos impostos, e aí o Fundeb são chamadas de transferências compulsórias. A União é obrigada, por lei, a transferi-las. E tem as transferências voluntárias ou não compulsórias, que são aquelas que expressam políticas da União. Tipo assim, vou pegar um exemplo. Quem fizer o PDD, eu vou pôr dinheiro. Quem fizer o PAR, eu vou dar mais dinheiro. Quem fizer, sei lá, a escola militar, eu vou pôr mais dinheiro. Quer dizer, então, é um recurso que a União usa para induzir as políticas que ela quer fazer, né? De toda maneira, a arrecadação como um todo diminuiu, então o FNDE também diminuiu de recursos do passado para esse. Agora,
Se seria viável manter, aí viável sempre é, né? Se você tem uma redução de gastos, você não precisa cortar em linha, né? Você pode cortar mais naquilo que você acha menos prioritário e não cortar ou cortar menos naquilo que você acha prioritário. Aí tem a ver com as prioridades de governo, né? Certamente a educação não é uma das prioridades desse governo. Então, é esperável que aconteça uma coisa desse tipo, né? Socialização, inclusive, pode se dar nas igrejas, né? Então. Exatamente. Deixa eu ver mais pergunta aqui. Dá ainda para responder, né? Dá, como não? É da Lígia Iracema. Professor, existe algum percentual mínimo vinculado para a educação nos sistemas prisionais? Ou eles se enquadram nos ensinos básicos e fundamentais? Essa é uma boa pergunta, porque pode ser do sistema regular, quer dizer, você pode ter lá dentro uma escola, dentro de uma unidade de atendimento de crianças e adolescentes, uma escola que é da rede estadual ou da rede municipal e, portanto, ela está dentro do sistema. O que acaba acontecendo é uma coisa meio mista. Você tem verbas do sistema de assistência que financia isso e tem verbas do sistema educacional que financia. Né? Aí tem que ver em cada caso como é que é a formalização. Né? O fato é que tudo conta como despesa em educação, né? Executada pela Secretaria de Educação ou não. Não? Mais uma, da Adriana Brito. No caso das parcerias propostas pelo atual governo a respeito da militarização das escolas, como acontece a distribuição desses recursos? Ela coloca entre parênteses, né? Militares entram nas despesas da educação? Entram, porque eles estão considerados como professores, ou equivalentes a professores e etc. Né? Porque vai ter as atividades de ensino, etc. Dá para enquadrar na LDB. E, portanto, eles entram na despesa educacional. Segurança pública, né? Não é recurso específico da segurança pública, né? Eles podem receber. Isso. Inclusive porque, em geral, são aposentados, né? Já não estão mais na folha direta, né? Já não são mais da ativa. E em Mato Grosso, Amanda, aconteceu o seguinte, né? Eles estão nos cargos de gestão, né? E exatamente aquele mecanismo da gestão democrática, de inviabilizar, em Mato Grosso também o governo conseguiu. Na realidade, não era nem relacionado à rede estadual, seria para os municipais, né? Então, o governo do estado aproveitou e utilizou, né, a mesma ADI que acabou inviabilizando a eleição de diretores nas redes municipais e foi também estendida à rede estadual. E agora não se elege mais diretores também, né? Então... Essa decisão do Supremo é antiga, ela remonta aos anos 90. O problema é que o que sobreviveu foi aquele caso misto, né, que é de Minas, por exemplo, porque Minas tinha uma história na Constituição Estadual, ela foi o único caso que previu o seguinte: você teria concurso para diretor, e aí o cara não está em escola nenhuma, então você tem lá 1.000 diretores aprovados, e aí o cara que tem esta aprovação pode se candidatar a diretor numa escola. Então você tinha o concurso e a eleição junto. Esse esquema misto foi aceito. O esquema da eleição exclusiva, né, quer dizer, que, portanto, a contratação não se encaixaria nem no cargo de confiança, nem no cargo de concurso, essa caiu. O que se manteve em alguns estados foi o seguinte: foi o governador ou o prefeito que falou, elege que eu nomeio eleito. Nomeio como um cargo de confiança, mas eu respeito a eleição. Né? O mecanismo de eleição sem o aval do gestor, digamos, tem o amparo legal para derrubar. Né? Mas esse é um caso que a gente teria que lutar para mexer na Constituição. Falar, só tem 2 formas de ingresso no serviço público, que é cargo de confiança ou concurso, exceto no caso de provimento temporário de diretores de escolas
básicas, etc. Você abrir uma exceção no preceito constitucional, senão vai ser ilegal. O Supremo vai derrubar sempre, né? Na época, teve alguns colegas tentaram construir um argumento para dizer que isso era possível, mas não é, né? Porque o texto da Constituição é claro, o artigo 34 da Constituição só tem esses dois, não se encaixa em nenhum dos dois, não é constitucional. E é o que nós estamos vivendo, né? Isso. Gente, alguém mais tem alguma questão? Porque as que estavam ali no chat já encerraram. Não? Bom, Tereza, eu penso então, se não tiver mais nenhuma questão, né, para fazer, pessoal, vamos aproveitar. A Tereza saiu um pouco, já está voltando. Ah, tá. Porque talvez ela queira, né, falar. Mas essa discussão é muito interessante, né, porque, né, pelo que você fala, né, em vários países não tem vinculação, né, e, no entanto, é resguardado, né, o direito à educação, né. Isso. E quando a gente pensa no Brasil, com a intensa desigualdade, né, e a desigualdade educacional, a gente pensa também na importância que tem a vinculação, né, porque caso não tivesse, né, a gente poderia... digamos assim, o debate contra a desigualdade, por exemplo, ou subfinanciamento, ele é o mesmo. Porque, por exemplo, no país que não tem a vinculação, o cara fala, ó, o que está se gastando não é suficiente para garantir uma educação de qualidade. É mais ou menos o mesmo debate que a gente faz aqui. Porque mesmo com o mecanismo da vinculação, você fala, ó, mas o que a gente gasta é insuficiente, teria que gastar mais. Por isso que a gente defendia 10% do PIB em educação e etc. Né? O que eu acho difícil de avaliar é se com vinculação comparado com sem, a luta política é mais fácil ou mais difícil. A luta política vai ter que acontecer em ambos os casos, né? De qualquer forma, né? E a gente tem percebido, vamos... A gente tem percebido também a questão do orçamento, do recurso próprio, né? Como é que tem sido gasto também, né? Com MDE, então se gasta muito à vontade, né? Exatamente. Por isso que eu disse que o único remédio, vamos dizer assim, efetivo, é você ter uma população informada, fiscalizando e tendo poder, né, de tomar decisão. Eu sempre brinco com uma coisa que é verdade e é engraçadíssima, que é o seguinte: quando teve a aprovação do Fundef, em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, o pessoal leu que o conselho do Fundef não ia só acompanhar, dizer que estava tudo bem, ele ia gerir os recursos educacionais. Então você teve, durante um ano, uma experiência inédita no Brasil, que o conselho foi o ordenador de despesa. Quer dizer, quando os caras falaram que eles perceberam que eles estavam interpretando errado a lei, voltou atrás. Mas durante esse ano você teve uma experiência única, que no fundo seria o mecanismo mais eficiente, que é a população definir quais são as prioridades na área de educação, respeitados determinados parâmetros, né? No fundo seria isso, né? Agora, isso você tem que mexer na estrutura do Estado, né? Você teria que ter um Estado muito mais permeável à participação popular e ao controle popular, né? Enfim, você teria que discutir até a natureza do Estado, ou seja, é uma tarefa muito mais complexa, né? Uhum. Bom, então, Tereza, se quer falar algo para encerrar, acho que nós vamos caminhando para encerrar, né? Então, o debate, na verdade, ele continua, né? O seminário ainda vai encerrar lá em maio ainda, né? Não, Marilda, fica tranquila, a mesa é sua. Deixa eu ver aqui. Vixe, tem mais. Apareceram mais duas questões aqui. Vamos a elas, sem problema. Sem problema. Acho que o povo está animado. Não, uma. É o do Wagner. Professor,
o senhor acredita que se fosse limitada o gasto na educação em áreas específicas seria suficiente, não havendo margem para este desvio, deixando o gasto específico como exemplo, pagamento de folha, insumo e manutenção de prédios? Então, Wagner, o que a LDB tenta fazer é isso, né? Ela tenta dizer o que é o gasto em educação e o que não é. E aí, não tem jeito, quer dizer, a LDB podia ser melhor ou pior, o problema do desvio de função continuaria existindo. Por quê? Porque você tem um governante, e você tem muitos no Brasil, que não querem cumprir a vinculação. Porque se eles quisessem, nós não teríamos problema. O cara fala, a lei diz isso, aplicamos dentro da lei, acabou. Né? É exatamente porque eles não querem, e a lei tem uma capacidade limitada de cercar, que eles cometem o desvio. Ou eles cometem e não são punidos, e etc. Né? Então, é isso que eu estava falando. Quer dizer, a lei nunca vai ser 100% a garantia de nada. Se você não tiver mecanismos sociais de controle que falam isso não pode, e aí é social mesmo, não é nem o do Ministério Público, nem do sistema de justiça, porque lá também tem distorções. Né? Ainda que ter no Ministério Público é melhor do que não ter. Né? Mas é isso, quer dizer, se o cara não quer gastar, ele vai arrumar uma desculpa e não gastar. Não é, desculpa no sentido assim, ele vai arrumar algum artifício e se a fiscalização não for bem feita, ele vai burlar. Né? E aí eu te diria assim, com tranquilidade, se você pegar a grande maioria das prestações de contas no Brasil, se você quiser descobrir problema, você vai descobrir. Né? O percentual do que segue a lei é baixo. Né? A lei faz uma coisa, um controle mais no atacado, né? Inclusive porque, se você pensar bem, é difícil mesmo. Né? Sei lá, você pega um município grande, você vai conferir nota por nota, se a nota é verdadeira ou não é, sabe? Você chega no nível que não dá. Quer dizer, claro, você tem controles estatísticos, tem mecanismos sofisticados de fazer esse controle, mas não é 100%. O melhor seria a população controlando e falar, o que nós temos é suficiente, ou o que nós temos não é suficiente, e, portanto, tem que gastar mais, ou tem que gastar desse ou daquele jeito. Né? Mais uma aqui. Aí, gente, eu penso que já vai ser a última, né? Encaminhando para encerrar, então, a atividade. De forma, em sua opinião, podemos conscientizar, talvez seja de que forma, né, em sua opinião, podemos conscientizar as pessoas acerca da importância de participação nos conselhos, uma vez que atualmente muitos estão desmotivados, principalmente dentro do âmbito escolar. Eu acho que aí tem vários problemas e várias questões embutidas. Digamos, enquanto ideal de Estado, eu acho que nós temos que ter um Estado com mais participação cidadã. Quer dizer, mais conselhos, né, mais interferência da população no dia a dia das políticas públicas. Outra coisa é que isso não é só um mecanismo objeto de desejo, né? Quer dizer, você tem o conselho, a participação é pequena. Então, vale a pena a gente se indagar de por que essa participação é pequena, né? Eventualmente porque não se discute coisas substantivas, né? Vale a pena indagar isso. A outra coisa que eu acho que é interessante é que isso tem a ver com uma relação com a coisa pública, né? Quer dizer, quando emerge uma ideologia em que o indivíduo, né, é mais importante que o coletivo, quer dizer, o cara fala, eu quero me arrumar, o resto que se exploda, digamos, é um jeito de estar no mundo, né? E aí não dá para a gente esquecer que existe a difusão dessas ideologias, elas são marteladas o tempo todo na cabeça da população, né? Você tem aquela ideologia de que o Estado é ineficiente, o Estado é ruim, o bom é a iniciativa privada, quer dizer, você tem um monte de coisas que são vendidas ou difundidas e que atendem a interesses, né? Quer dizer, a ideia de que nós precisamos construir uma sociedade mais fraterna, mais solidária, e que o engajamento de cada um
para o bem comum é importante, que é uma coisa de valor, difundir isso nestas condições é muito difícil. Eu vou encerrar dando um exemplo para você. Eu gosto de mencionar sempre. Quando teve a Revolução Mexicana, o México fez uma das mais bem-sucedidas campanhas de alfabetização de adultos. Tanto é que a alfabetização de adultos a alfabetização no México melhorou brutalmente depois da Revolução. Bom, o que foi a campanha que eles fizeram? Muito simples. Um adulto alfabetizado alfabetiza o não alfabetizado. Aí você fala, bom, o Mobral era uma coisa parecida e foi um fracasso, né? Por que deu certo no México? Ué, porque ele estava num contexto social de revolução, de que vai mudar tudo, que o país vai melhorar, que todo mundo se sente mais propenso a participar. Ele fala assim, eu vou dar meu esforço para melhorar o país, porque está todo mundo nesta. Hoje em dia, se falar um negócio desse da população brasileira, eu vou perder minhas noites porque aqueles caras roubando o que estão roubando, fazendo o que estão fazendo por aqui e por ali. Ou seja, o clima político não leva a isso. Né? Quer dizer, o Paulo Freire, nas cartas a Guiné-Bissau, ele desenvolve essa questão. Quer dizer, a ebulição social que uma transformação revolucionária gera faz com que as pessoas passem a pensar de jeito diferente, no sentido, olha, o meu esforço para o bem comum pode fazer a diferença, né? E as pessoas se disponham a isso. A frio, isso não vai acontecer, né? Então, acho que tem um conjunto de coisas que tornam difícil a mudança nisso. Isso não quer dizer que a gente não deva insistir, não deva dotar as pessoas que se disponham a participar das ferramentas necessárias, nesse caso do financiamento, as pessoas precisam conhecer como é que funciona, etc., para saber como fiscalizar. Né? No Conselho de Educação, as pessoas têm que ter a informação para saber que opções tomar e etc. Então, isso é importante, quer dizer, qualificar a participação dos conselheiros. Mas o problema é muito maior que esse, tem a ver com o clima político em geral no país. Né? Então, muito bom o debate, né? Muito bom e necessário. Tereza, parabéns, né, pela iniciativa. Obrigada, né, a todos e todas pela participação. Romualdo, muito obrigada, né, pela contribuição que trouxe para o nosso programa, né, para a atividade que a Tereza promoveu. E que todos, né, tenham uma boa noite, uma boa semana e com muita saúde para todo mundo. Que bom.